para receber a Tua palavra, Senhor. Deus querido, que o Senhor possa se manifestar de uma forma especial, alegrando assim o coração de cada crente, a alma, Senhor, de cada crente, e assim, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer mais ainda edificação sobre a vida de cada um de nós. Senhor, usa, meu Pai, o Teu servo, Senhor, oramos, meu Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Enquanto as meninas da coreografia retornam, vamos adorar a Deus com um hino que todos vocês conhecem. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi nas vestes do sangue lavei, e das Tuas águas trazer uma oferta agradável a Ti, e a vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são. Não
Abramos a Bíblia em Ezequiel capítulo 36. As meninas não voltaram, mas nós não vamos passar o momento todo cantando. Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26, onde está o tema da nossa atividade. Não usarei fundo musical. Eu quero conversar com vocês nesta manhã. Eu sou meio diferente. Às vezes, numa manhã como essa, a gente espera muito barulho. E pode até haver. Se for a palavra, quem faça. Eu não sou tão barulhento assim. Mas a palavra do Senhor ficará em nossos corações. A gente percebe que a igreja gosta da palavra, o que não é mais comum. Em muitos lugares a gente vê que não é comum mais se amar a palavra. Mas a igreja aqui se deleita na palavra e nós nos sentimos bem com isso. Ezequiel 36, 26 está escrito: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Todos juntos, 1, 2, 3, já. Jovens, desde muito novo, a mamãe lá em casa, ela fazia assim. Ela prometia que se nós aprendêssemos a ler até os 5 anos de idade, nos presentearia com a Bíblia. E a gente tinha aquela sede por aprender. É verdade que quando eu ganhei a Bíblia com 5 anos, eu não li a Bíblia porque eu não queria estar aqui pregando hoje. Eu tenho um avô que foi por muito tempo no ministério e ele contou-me que a primeira ajuda financeira que ele recebeu da igreja, ele tinha 20 anos cuidando da igreja. Ele teve uma vida difícil. Eu não lembro de uma grande igreja, de uma rica igreja que ele pastoreou. Exceto a última, no ano de 90, eu participei da mudança em que ele fez para aquela cidade. E foi lá onde ele conseguiu uma casinha para ele jubilar e morar nela, que não durou muito tempo, porque quando jubilou logo teve que estar com os filhos. Lembro-me que ele deve ter tido aproximadamente uns 7 a 9 AVCs ou derrame, e ele escapou porque Deus é bom. E geralmente derrame que ele tinha, ele colocava sangue pela boca, nariz, ouvidos. E alguns deles começaram às vezes no púlpito da igreja. Obreiros ruins, porque eu imagino que Deus chama e põe homens no ministério. Mas eu creio também, e dá para provar isso, que o diabo também coloca. Só que os que Deus chama e põe no ministério é para a glória de Deus. Os que o diabo coloca é para profanar o nome do Senhor, ridicularizar a igreja e a palavra de Deus. Dado essas coisas, nós não tínhamos tanto incentivo para tal. E eu não li a Bíblia porque aos 5 anos de idade eu ouvia o maior televangelista de todos os tempos que nós conhecemos, Jim Swaggart, pregando.
E algo dizia dentro de mim, porque eu creio e falo que Deus é o único que fala sem nós ouvirmos, mas nós temos certeza que Ele falou. Às vezes a gente não ouve a voz de Deus, mas há um sentimento tão forte, tão grande dentro de nós, que nós temos certeza que Deus está falando conosco. E eu sentia isso. Tu vais fazer isso. E eu resisti. E uma das formas de resistir era não ler a Bíblia. E eu me irritava, porque todo pastor que chegava na igreja, ele dizia: qual é o jovem aí que pode dar uma palavra? O pessoal dizia: o Silvio. É o Silvio. E eu levantava zangado e dizia: meu Deus, tem tanto de jovem aí, tem que ser eu. Então eu não conto que comecei a pregar adolescente. Eu conto que comecei a pregar aos 21 anos. Porque com 20 anos eu lembro que o papai me chamou e disse assim: olha, no próximo ano o pastor da igreja vai te chamar e tu vai liderar a juventude. Aí eu disse: não sou obrigado a ir. Ele disse: é um problema seu. Agora que ele vai te chamar, vai. Eu entendi que era Deus falando comigo através do meu pai. No ano seguinte, 2001, o pastor da igreja chamou e disse: você aceitaria o desafio de liderar a juventude? E eu lembrei-me das palavras do papai, e eu não tive como dizer não. Mas eu fiz um pedido a ele, que ele colocasse um outro irmão, jamais de idade que eu, porque ele era bem aceito. Também eu ficaria como segundo, porque eu vi que não teria tanto tempo para estar como eu gostaria. E aí naquele dia eu me entreguei, por entender que não tinha mais como fugir. E é daí então que eu conto que comecei a pregar. Foi algo assim tão impressionante, porque imagine, jovem, tímido até hoje, tenho algumas dificuldades para viajar com a multidão, a mão fica gelada, a barriga dói, e é uma luta. Tenho dificuldades. E o que aconteceu foi que eu me entreguei por inteiro. E como todo mundo queria ouvir um jovem que não falava pregando, no outro dia todo mundo queria me convidar para eu estar pregando. E foi uma coisa assim, alguém disse: como tu começou a pregar? Bem, assumimos a liderança da mocidade, marcamos o círculo de oração para o jovem. No primeiro tinha uma multidão de 5 a 8 pessoas, porque era círculo de oração, não era um show. E naquele dia eu preguei sobre Ezequiel 22, versículo de número 30. Todo mundo se alegrou, falava em línguas, e ali tinha uma jovem que era do templo central. E ela já foi para o templo central e disse: olha, tem um jovem que prega lá no Disseu, que era o bairro onde nós nos congregávamos. E aí no outro dia, as pessoas que ligavam para ela, ela não queria mais pregar porque iria casar e ela precisaria fazer algumas pontuações daquele relacionamento. Então ela disse: chama o Silvio. Então foi muito rápido. E desde 2001, nós estamos pregando. É daí que nós contamos como nós pregamos hoje. Quando eu vejo a quantidade de jovens que aqui disseram desejar ministério, isso dá uma alegria na gente. E a única coisa que eu posso dizer é: corram. Porque o tempo passa tão rápido. Parece-me que eu comecei a pregar ontem, e já fazem mais de 20 anos. E quando eu comecei a pregar, eu pregava quinta, sexta, sábado e domingo. E às vezes eu pregava no sábado e domingo, de manhã, de tarde, de noite e numa vigília. E nem rouco eu ficava. Hoje eu já fico rouco. Eu já me canso às vezes. Às vezes a gente volta de uma viagem, porque, por exemplo, saí de casa
no sábado pela manhã, ontem, mas eu já estou pensando no culto de doutrina segunda-feira. É incrível esse negócio. Não é que a gente queira, parece que é mais forte do que a gente. Alguns dias eu falei sobre o ministério na igreja, eu disse que o ministério é mais importante do que a própria vida, porque de fato é assim. A crise que há hoje no ministério é porque há muitas pessoas sem saber o que é ministério. A crise que há de lideranças hoje é porque há muitas pessoas que não sabem o que é liderança. A crise que há na igreja brasileira é porque tem muita gente fora do lugar. Tem gente que achar que ser um ministro é um destaque. Tem gente que achar que ser um ministro é ser aplaudido. Tem gente que achar que ser um ministro é apenas colocar uma bela roupa que chama mais atenção do que a própria Bíblia e sair por aí dizendo que é internacional. Mas ser ministro do Evangelho é completamente diferente disso. Eu estou aqui nessa manhã e pensando assim: meu Deus, eu só tenho 2 momentos com essa juventude. O que eu vou dizer a ele para que fique? Porque eu já vou para casa daqui a pouco. E o que vai ficar com eles? Por causa disso, às vezes eu digo que eu não sou pregador. Porque talvez o pregador se preocupasse em entonar uma bela voz, em ficar gritando, dizendo receba, receba. Vocês todos gritariam, chorariam, pulariam. Voltaria para casa. Ia responder pai e mãe. Ia voltar para a escola amanhã. Ia ser o pior aluno da escola. Ia voltar aos que trabalham. E às vezes seria uma pessoa irresponsável no trabalho. E a proposta da nossa festividade é avivamento espiritual e transformação pessoal. Geralmente os pregadores têm uma mensagem de 1 a 10, pode ser festa de noivo, de menino, de criança. Ele prega de 1 a 10, ele volta para 1 de novo até a 10, porque todo dia está num lugar diferente. Mas a minha preocupação é em voltar-me ao texto, porque a gente dirige igreja, a gente faz festa e faz 8, 10 dias de festa. Ninguém nem lê o texto que a gente está contendo. Não, eu estou preocupado que vocês saiam daqui pelo menos com o versículo do tema. Qual é o versículo? Ezequiel 36, 26. Qual é o versículo? E qual é o tema da nossa festa? Porque às vezes a gente tem uma semana de festa, quando chega a segunda, alguém diz que festa boa. E o que você aprendeu? Não, foi boa. O que aprendeu? Eu estou louco de gritar. Sim, mas tu aprendeu o quê? Vai ficar louco sem aprender nada. Às vezes chega a segunda-feira e a pessoa não sabe nem o texto bíblico onde a festa estava embasada. E o que muda não é o pregador, o que muda a nossa vida não é o cantor, o que muda a nossa vida é a palavra do Senhor, nosso Deus. É a palavra. Se a palavra ficar dentro de nós, trabalhando, e ela só fica se a gente parar de conversar e ouvir a palavra, porque quando a gente está conversando, a gente dispersa, perde o tempo e perde o fio da meada. Então a gente tem dificuldades quanto a isso. E eu sou daqueles que às vezes vou falando assim e as pessoas não me ouvem. Aí eu paro a pregação de igreja em silêncio, paro e ouço a palavra. Então vai começar lá fora. Porque há essa necessidade de nós nos voltarmos para a palavra, ouvirmos a palavra e guardarmos a palavra. Porque daqui a pouco a gente poderá estar em algum lugar e fazendo a mesma coisa errada como outros fizeram. Olha,
a gente está numa reunião de jovens como nessa manhã e vê pessoas adultas, vê anciãos, isso para mim enche o meu coração, porque nós somos uma igreja departamentalizada. Ontem era a festa de Senhora, então é só o círculo de oração, é só a Senhora. Não, é na direção dela, mas é para toda a igreja. Irmãos, eu estou mais de 40 anos dentro da igreja, são 43 anos precisamente, fora da barriga da mamãe, com mais 9 meses que era dentro da barriga dela, com a mamãe, quando era 7 horas da manhã ela fazia o café, mas ela já tinha ido na igreja pelo menos uma vez. Aí ela fazia o café e voltava para a igreja de novo. Aí daqui a pouco ela vinha fazer o almoço. Antes de entardecer, ela voltava lá. A gente mora próximo da igreja. E quantas vezes o círculo de oração não emendou com o culto da noite, porque ninguém dava conta de cenar. Então hoje a gente vê algumas coisas que mudaram. E a igreja é departamentalizada. Então hoje, como é jovem, então lá é só o jovem, não precisa ir mais ninguém. Mas pelo menos o meu coração, ele fica cheio quando eu vejo adultos, quando eu vejo pais, mães, quando eu vejo obreiros, porque é uma dificuldade que nós tínhamos no nosso tempo, e hoje mesmo liderando, mas todos os trabalhos de mocidade que eu posso, estou lá, e por sinal a maioria deles nós pregamos, dado essa necessidade que eu via antes, e o desejo de supri-la neste tempo. Porque é como alguém esteja dizendo assim: estou apoiando, estou aqui, pode contar comigo. Uma mãe, um pai, um líder não sabe o tamanho da importância que é para um jovem que valoriza a sua presença aqui. Vocês estão nos honrando. Então isso é muito importante. E quando nós olhamos para toda essa história, todo esse contexto, a gente fica pensando: será que há uma igreja madura hoje, preocupada em que jovens se levantem? Aí eu já vou dizer para os jovens aqui que é de obreiro: se vocês de fato, de verdade quiserem e se dedicarem, pode aguardar essa edição. Hoje nem tanto, mas quando eu comecei, alguém dizia: quem é esse menino para falar essas coisas? Porque eu sempre preguei assim. Eu estava lá no banco e eu dizia assim: se um dia Deus me levantar, mesmo que eu não queira. Porque quantas vezes eu orei dizendo assim: Senhor, nunca me use. Mas no final eu dizia: se o Senhor me usar, eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Todas as vezes que eu estou diante de uma oportunidade como essa é a minha preocupação. Por que eu chego às vezes no início do culto? Porque o meu pensamento é que no andar do desenvolver do culto, Deus pode mudar a direção que eu acho que eu estou certo. Quantas vezes eu não já cheguei e o culto vai iniciando, vai desenvolvendo, e eu estou pensando que eu estou com a mensagem, e de repente muda tudo, por causa de um hino, por causa de uma frase que alguém diz, por causa de algo que acontece no culto, muda tudo. Eu digo: meu Deus, o que é isso? E a gente vai pelo caminho que Deus orienta e dá certo. A gente insiste em andar pelo caminho que a gente gostaria, e a gente se decepciona horrivelmente. A gente precisa entender que a obra é de Deus, o Espírito é de Deus, nós também somos de Deus, e é Deus quem governa esta obra para o louvor e a glória do seu nome. Nós ontem começamos a conversar com a igreja sobre a importância da palavra. Ezequiel 36:16. Vem com a minha palavra do Senhor. Nós falamos com a igreja acerca do versículo de número 17, o poder devastador do pecado, que aí nós vimos quando a casa de Israel habitava na sua terra, contaminaram tanto os seus caminhos quanto as suas ações, e eram semelhantes à mulher nos seus dias mensais do período menstrual,
como acontece para um judeu. E finalmente falamos acerca que assim o povo estava diante da face do Senhor, enquanto muitos estão preocupados diante das pessoas, mas aqui eles estavam em uma situação difícil diante da face do Senhor. Continuando agora, a partir do versículo de número 18, eu quero dizer assim: ação gera reação. Ezequiel 36, 18, eu quero dizer, baseado nesse texto, que ação gera reação. Como o povo havia pecado contra Deus, havia errado contra Deus, estava em desacordo com a vontade de Deus, agora nós vemos a ação do povo gerando uma reação divina. Sempre será assim. Se nós buscarmos a Deus, é a nossa ação, Deus vai reagir, vai mandar poder nas nossas vidas. Se nós buscarmos a presença de Deus, a reação dele vai ser exatamente em cumprir aquilo que deseja o nosso coração, de acordo com a vontade dele. Se nós desejamos fazer a obra de Deus, queremos nos aplicar a ela, Deus vai nos dar todas as ferramentas que nós precisamos para realizarmos a obra dele, porque ele é o maior interessado em que a sua obra desenvolva e que o seu nome seja glorificado. Mas também, se nós pecarmos contra Deus, a reação de Deus será nos advertido. Se nós não ouvirmos, ele irá nos corrigir. Se nós não aceitarmos a sua correção como forma de disciplina, ele poderá nos punir, até mesmo com a morte. Porque hoje se prega um Deus que não mata, e ele mata. A sua palavra garante, em Deuteronômio 32, 39, que ele fere, ele faz viver, ele faz descer a sepultura, ele faz tornar dela. Deus tem poder. A sua palavra diz, Mateus 10, 28, diz aqui que a gente não deve temer apenas os homens, porque tudo que os homens podem fazer é apenas tirar a nossa vida. A gente deve temer a Deus, porque ele pode tirar a vida, lançá-la no inferno. Olhando para isso, o versículo de número 18 mostra a ação de Deus. Olha o que diz aqui: a ação dos homens é a reação de Deus. Derramei, pois, o meu furor. O que é isso? A ira divina. A Bíblia diz em Salmo 7,11: Deus se ira todo dia. Salmos 11,7: Ele é justo juiz. Deus se ira, sim. O que não diz no capítulo 1, versículo 3 é que ele demora, que ele é tardio em graça. Mas não diz que ele não se ira. Deus se zanga. E a Bíblia ainda diz que quando ele zanga no céu, a fumaça e fogo das suas narinas arde na profundeza do inferno. Então nós devemos ter muito cuidado para não ativarmos a ira de Deus. Por exemplo, Romanos 1,18 a seguir diz o seguinte: que Deus se revelou na natureza, se revelou na palavra, se revelou na consciência humana, mas os seres humanos não quiseram. Aí a Bíblia diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos dos homens. Igreja, nós estamos vivendo um momento que, quando eu olho para o livro de Ezequiel, o tema que vocês escolheram parece-nos parecido. Porque desde que nasci, a gente ouve pregações, irmãos, ajeitemos as nossas vidas. Igreja, santifiquemos as nossas vidas. Nós somos uma geração pós-pandêmica, 2020. Quantas pessoas não me disseram assim: Silvio, você acha que a igreja será avivada? Não, absolutamente não. A igreja de Cristo, ela é avivada. A igreja de Cristo está aqui nesse meio. Durante toda a minha vida, teve gente que sempre pensou que eu não sou crente. E eu não estou dizendo que sou avivado. Agora, uma coisa eu estou dizendo: há 43 anos eu sou desse jeito. Eu já encontrei pessoas que entravam na igreja, saíam fogo por todo lado. Estão no mundo.
E eu todo tempo desse jeito. Às vezes fogo de coisa nenhuma, eu estou crente. A vida cristã é como que assim, ainda que seja devagar, mas seja sempre. Porque tem gente que na vida espiritual hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo e depois está no mundo. Se você permanecer, você vai chegar no final. É isso o propósito. Porque corre demais, faz força demais, e daqui a pouco já não tem mais como andar. E alguém está dizendo, ele não é crente, mas eu vou indo. E do mesmo jeito sempre. E outros que alguém dizem, meu Deus, é santidade demais. E já não estão mais entre nós. E nós vamos caminhando. Quando eu olho para isso aqui na Bíblia Sagrada, eu fico vendo a ira de Deus manifestada. Por quê? Era uma reação de Deus para com a ação dos seres humanos. Aí chegou 2020 e todo mundo preocupado. Deus havia me falado sobre a pandemia no mês de novembro, dezembro, dando nome como agiria e como eu deveria reagir. Às vezes eu encontrava irmãos no corredor da igreja, pastor, estou orando para te ver de máscara. Máscara do livro. A gente usa como proteção para as outras pessoas, caso alguém esteja doente. Os irmãos da igreja ligaram para a polícia foi na igreja e disse, nós conhecemos o trabalho de vocês, mas é o seguinte, Deus havia me falado da doença, como ela agiria, o que como. E nós continuamos normalmente como se nada estivesse acontecendo, claro, com os cuidados. Abre janela, liga o ventilador, cadeira distante, álcool em gel, água, sabão, tudo que tinha direito, mas para não. Quantas localidades fecharam totalmente a igreja? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que os pastores acharam bom para tirar uma folga? Ou será que eles estão com medo? Como é esse negócio? Para glorificar o nome do Senhor, nenhuma pessoa da nossa igreja morreu. Para glorificar o nome do Senhor, foi o tempo que mais nós diríamos cultos na nossa vida. Para falar a verdade, foi o tempo mais exaustivo. Porque a gente estava na igreja pela manhã, estava na igreja à tarde, estava na igreja à noite. E daqui a pouco já era pouco. Então não podia aglomerar, então pode ficar pouca gente, então vamos 3 ou 4, 5 para cada esquina, todo mundo com a caixa de som e pregando e realizando o culto. Meus irmãos, foi um trabalhar extraordinário de Deus. Mas a igreja não acordou. 2022, queiramos nós ou não, nós estamos vivendo um sistema comunista e socialista. Tudo se afunila para isso. Pior, com o voto de muita gente que diz que é crente. Eu não sei como é que consegue pregar a Bíblia e escolher pessoas que é contra ela. Mas é assim. E quer queira, quer não, tudo está se afunilando. As empresas de destaques do Brasil estão sendo como que podadas, impostos aumentando, uma perseguição constante a fim de que elas saiam. E daqui a pouco, onde é que o nosso povo vai trabalhar? As igrejas estão sendo caçadas a todo custo, tem que declarar imposto, tem que ter aquilo, uma coisa que outrora não havia. Qual é o propósito? Silenciar. Estão de olho nas nossas mensagens e se alguém der um vacilo, como o pastor Gosto Luiz há poucos dias, falando acerca do autismo, é claro, ele exagerou, mas aí a mídia vai para cima e não faz na mesma proporção o que fez quando ele se defendeu, pedindo desculpa e perdão. Não fizeram da mesma forma. Os jornais noticiaram a mensagem quando ele falava acerca da doença, mas não falou acerca de quando ele se retratou. Todo mundo abafou. E alguém fica aplaudindo com que isso seja normal e não o é. Ali é só um recado para todos nós, que eles estão de olho em nós.
Há uma quantidade de jovens desses que se levantam dizendo: nós desejamos. E o dever da igreja é orar, conscientizar, mostrar o caminho certo. Nós que somos obreiros, nos aproximarmos deles, orientados da forma correta, a fim de que eles de fato sejam levantados para o propósito correto. Porque nós estamos estudando sobre avivamento espiritual e transformação pessoal. Quando eu olho para esse texto aqui, o versículo de número 18 fala da ira divina, mas também fala de sangue sobre a terra. Olha o que está escrito aqui. E por causa do sangue que derramamos sobre a terra. Aqui estava falando de morte que estava havendo. Estava falando que havia morte naqueles dias. E a palavra de Deus, ela é corretiva e preventiva. Quem está no erro, ela corrige. Quem não está no erro, ela previne para que não aconteça. Em algum tempo nas nossas igrejas, os pecados que eram punidos, havia disciplina, era por adultério, por prostituição, essas coisas assim. O tempo foi passando. E às vezes não há mais um compromisso real. Olha, as pessoas que têm aqui de 40 acima são lembrados de quê? Se a gente discutisse com o irmão em casa, a gente teria um culto de ceia, um círculo de oração, porque qual é o nosso pensamento? Deus vai revelar lá. Então a gente acertava logo em casa para ir. A ideia do arrebatamento era tão impregnada em nós, que se a gente acordasse um pouco mais tarde, não visse os nossos pais, na primeira visão que a gente olhava um para o outro e dizia assim: será que Jesus voltou? Eles foram, nós ficamos. Irmãos, era muito forte. Hoje em dia tanto faz, tanto fez. Hoje em dia tem namoro escandaloso, tem prostituição. E o pecado só vira pecado quando alguém já está com 3, 4 meses, porque sabe que vai chegar nova, a barriga vai crescer mesmo pequeno. Mas isso avançou tanto que às vezes já tem gente que faz até aborto no nosso meio, com a Bíblia do segundo dia, e acha que é normal. E aí vem os profissionais da saúde dizendo: não, mas a pílula de segundo dia, isso não é aborto. Bem, para vocês, pode ser que não. Porque se discute muito, conta a partir do 3º mês ou do 5º, enfim. Esse governo que aí está é outra luta que se tem. A Organização Nacional de Saúde, que foi que ela quis determinar, já que vai ter aborto mesmo, queria colocar pelo menos um período. Porque ao 5º mês a criança está pronta para nascer. E eles estão dizendo que pode fazer. E não precisa de documento, não precisa de absolutamente nada. É só chegar lá e dizer que foi de uma violência sexual e está tudo resolvido. As pessoas não mostram os males que causarão. A pílula do segundo dia é aborto, tanto quanto você matar uma dessas pessoas que aqui estão. Eu não estou falando do que a ciência diz, estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim em Jeremias 1:5: Jeremias, antes de tu nascer, eu já te conhecia, eu já tinha te separado, e eu já tinha feito uma doação de ti, eu te dei às nações por profeta. O Salmo de número 139, o salmista diz, versículo de número 13 e 14: ah, Senhor, no ventre eu era entretecido. O que é isso? É cada célula sendo posta no seu lugar.
Quantas células cabem na cabeça do alfinete? Milhões e milhões. Pois o Senhor estava colocando cada célula no seu devido lugar. Isso que o salmista está dizendo. E lá no teu livro, a minha história já estava escrito. Para Deus, a concepção da vida começa quando ela é gerada. Não precisa de 1 mês, 2, 3, não. Quando é gerada, quando o ovo se encontra, lá está uma vida e é preciosa para Deus, e nós devemos ter cuidado quanto a isso. O que é que tem a ver com o nosso tema? Tudo. Aqui o versículo 18 diz que havia sangue derramado sobre a terra. Quando a gente lê Jeremias 2,34, diz assim, que até nas vestes das hebreias foi não encontrado sangue de criança inocente. O versículo de número 18 diz assim ainda, sobre a terra, e dos seus ídolos foram contaminados. Quando a gente fala aqui de ídolos contaminados, todos vocês lembram que no Antigo Testamento Deus sempre aparece como marido de Israel. Quando a gente fala do Novo Testamento, sempre nós lembramos de que Jesus é o noivo da igreja. Em uma outra tradução, a esposa. Bem, do ponto de vista bíblico, dos tempos em que Jesus andou na terra, até então, o noivado era tão sério quanto o casamento, no sentido de fidelidade. É por isso que a igreja não pode se corromper. É por isso que a igreja não pode viver um pouco no mundo, um pouco na igreja. É por isso que a igreja não pode viver sem saber se participa do mundo, se participa da igreja. Por quê? Porque a igreja é noiva do Cordeiro, e como noiva do Cordeiro ela deve fidelidade a Ele, como se já fosse casada. Porque há uma fidelidade de nós para com Deus e Deus para conosco. E daqui a pouco, quando o céu se rasgar, a igreja subir, nós passaremos no tribunal de Cristo, adentraremos as bodas do Cordeiro, e a igreja vai casar com o seu noivo. Até então nós devemos fidelidade, juventude. E aqui onde está o cerne da questão, porque às vezes não há essa preocupação. Então, todas as vezes que o povo de Israel estava com as nações vizinhas, buscando seus deuses, a Bíblia chama de prostituição. É uma linguagem figurada, sim. Mas eu não estou falando de linguagem figurada aqui. Eu estou falando que uma das armas mais eficazes que o adversário tem usado contra a igreja de Cristo, desde o alto escalão, desde os ministros até cada crente comum, é exatamente a prostituição. É exatamente isso. A gente olha de um lado para o outro, e está aí o problema. Aí por causa disso, versículo 19, eu os espalhei entre as nações. Por quê? Porque a terra de Israel para eles até hoje é preciosa. Ver a luta que é lá por aquela terra, é um estado, é um local pequeno, porém poderoso. Você vê os ataques aí constantes. Já existem mais de 40 mil mortos durante essas guerras que tem havido nesses últimos dias. E o povo de Israel, quantos? Quase 2 mil. Não é porque quiseram matar pouco deles. Até mesmo na igreja tem gente dizendo assim: por que Israel não cruza os braços e fica esperando? Irmãos, desde o princípio o propósito foi a destruição de Israel. Se Israel cruzar os braços, vai se acabar, porque o povo quer destruir, quer varrer da terra. Mas Israel está lutando pela terra como eu e você devemos lutar pela nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. Só que eles estão usando armas bélicas, nós devemos usar as armas espirituais. Não tem segredo, a tecnologia avança, mas para ser crente, quem precisa? Ler a Bíblia, orar, consagrar e vigiar. Quem precisa para ser crente quando é novo? Ler a Bíblia, orar, consagrar e vigiar. E depois que fica velho, ler a Bíblia, orar,
consagrar e vigiar. O método é o método antigo, mas é o método que dá certo e nos dará a vitória. Então, juventude, se nós quisermos ter uma vida avivada, se nós quisermos ter uma vida pessoal transformada, nós precisaremos ler a Bíblia, orar, consagrar a Deus e sermos vigilantes. O versículo de número 19 diz aqui, ó: os espalhei de suas nações, tirou da terra. Você sabe o que é isso? Eles amavam a terra e usufruíam dela. Agora eles eram obrigados a sair dela. Qual é a aplicação para nós? Nós somos crentes e somos de uma igreja pentecostal. O que é a nossa herança? São os dons de Deus, é o fruto do Espírito, é a graça do Espírito Santo de Deus. Se nós atrairmos a ira de Deus para nós, Ele tirará isso de nós, e nós seremos obrigados a andar como defunto ambulante. Porque uma igreja que não tem milagre, uma igreja que não tem poder de Deus, uma igreja que não tem graça de Deus, ela não tem absolutamente nada. Eu lembro-me que assim que chegamos na cidade onde estamos, nós fomos a uma congregação. O pastor disse: esse ano vai ficar nesta congregação. Irmãos, eram tantas pessoas naquela congregação que nós tínhamos que pegar cadeiras das outras. E um dia uma pessoa não crente disse assim: o que está tendo nessa congregação? Disse: o que foi que houve? É porque anteriormente essa congregação só enchia de ano em ano quando tinha festa. Agora todo dia eu passo aqui, está lotado e não está cabendo o povo. Sabe o que é isso? É porque a igreja tem que ser igreja. A igreja precisa voltar a ter milagres na igreja. A igreja precisa voltar a sentir poder de Deus. Olha só uma coisa: as pessoas estão alegres porque são possuídas por demônios. As pessoas lá no mundo, elas ficam felizes até quando nos seus shows o inimigo a possui e elas falam em nome do inimigo. Mas o nosso povo está perdendo esse negócio. Às vezes nós temos temor até de dar a paz do Senhor, às vezes temos temor até de falar em línguas. Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal. Falar em línguas é falar com Deus do céu e estar sendo alimentado por Ele e recebendo as suas orientações. Está na paz do Senhor. A paz é que o mundo está precisando. E alguém não sabe se diz a paz do Senhor, se diz oi, se diz bom dia. O mundo precisa de paz. Quando a gente abre a mão e os lábios se diz a paz do Senhor, meu irmão, alguém já olha e diz: o que negócio é esse? É a paz que o mundo está precisando. E só quem tem paz é Jesus Cristo de Nazaré. Jovens, nós precisamos transmitir isso na escola. Eu não posso admitir que as estatísticas dizem que de cada 10 jovens que adentram nas faculdades, 7 deles se desviam, pelo amor de Deus. Eu li daqui Atos 7:22. Moisés era formado em toda a ciência que havia na Egito. Hebreus 11:24. Quando chega o momento dele decidir, ele diz: não quero ser chamado filho da filha de Faraó. E o que tu quer, Moisés? Eu quero sofrer com o povo de Deus. Eu quero ter, mesmo que seja vergonha com o povo de Deus, mas eu quero servi-los. Eu quero fazer a obra de Deus. Ele era formado em toda a ciência. A juventude está estudando uma lição agora sobre Daniel na cova dos leões. Hoje seria as 70 semanas de Daniel, na escola bíblica dominical. Daniel, ele auxilia de 5 a 6 meses, do início ao final da sua vida. Do jeito que ele começou a crente, ele termina crente. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele não era um menino, ele já era um ancião. Agora ele decidiu ser crente quando? No início da sua vida. Daniel 1, 13, 14, ele decidiu. Ele tinha em média 14 a 17 anos. Mas Daniel 1, ele disse: ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Ele decidiu não beber do vinho que o rei bebia. Ele decidiu servir a Deus de verdade. É isso, juventude, que nós precisamos. É só a juventude? Não, é todo crente. Olha o que diz-nos a Bíblia Sagrada: espalhei das suas nações, foram espalhados as terras conforme os seus caminhos.
A ira de Deus é atraída, dependendo das nossas ações, é a reação dele. Está escrito aqui ainda, conforme os seus feitos, eu os julguei. Versículo de número 20, irmãos. Aqui no versículo 19, o que é isso? É a lei da semeadura. Jovens, Gálatas 6:7 diz assim: o que você semear, isso você colherá. Se você semear da carne vai colher. Mas se você semear do Espírito colherá. Se o jovem não ler a Bíblia, se o jovem não orar, se o jovem não consagrar, não vigiar, vai cair. Como qualquer um de nós também nós poderemos cair, se não fizermos isso. Mas se o jovem ler a Bíblia, se o jovem orar, se o jovem consagrar, se o jovem vigiar, ele vai crescer em espiritualidade. O nome do Senhor será glorificado na vida dele. Irmãos, eu fui apresentado como auxiliar aos 26 anos de idade, como diácono aos 28 anos de idade, solteiro no Piauí. Aos 30 anos fui convidado ao presbitério, aqui no Piauí. Eu rejeitei, porque o pastor ia apresentar vários jovens, e eu disse: o senhor é jovem, vai apresentar muitos jovens, o senhor vai criar problema com o senhor, me deixa de fora, apresenta os demais. Vim para o Maranhão aos 30 anos, e aí fomos apresentados ao ministério. Estamos aqui, pelo menos 13, no próximo domingo completaremos. O que eu quero dizer, eu acredito no jovem. Há quem pense que o único departamento da igreja do pecado é o do jovem. Não, tem obreiro no pecado. Tem. Às vezes tem mano sem oração do pecado. Às vezes tem pessoas no meio da igreja pecando. Não é só jovem que peca. E diga-se de passagem, os anciãos devem ter muito cuidado. Porque o que tem desenvolvido de pedofilia no nosso meio, e geralmente na classe idosa, uma coisa. Isso é sério. E nós temos que orar e perceber e vigiar exatamente por isso. Aqui o texto sagrado diz, olha o versículo 20, a profundidade. O nome do Senhor profanado. Isso é horrível. Versículo 20 diz assim: chegando às nações, para onde foram profanados o nome do Senhor que é santo. Pois se dizia deles assim: estes são o povo do Senhor, eles saíram da sua terra. Sabe o que é isso aqui? O povo de Israel saiu da sua terra, chegaram em outro local, e o povo dizia assim: o Deus dele não é forte? Por que é que eles estão prisioneiros aqui? Jovens, todas as vezes que vocês caem na lábia de quem não serve a Deus lá fora, na escola, no trabalho, nas amizades, depois de você se lançar na lama, ele diz assim: e ainda é crente. Jovens, em cada um de vocês existe a luz divina do Espírito Santo de Deus. E às vezes a beleza que há em você não é própria sua. O Salmo 104, versículo 15 diz assim: que o alimento do pão e o brilho do óleo no rosto é a presença do Senhor Deus. Lá no mundo as pessoas precisam de muita coisa para parecer belo. Aqui não, as meninas estão bem vestidas, sem nenhuma maquiagem, e a gente olha e ainda estão belas. O que é isso? É a presença de Deus na vida. Mas só que no mundo, quando você está passando, eles estão atônitos, estão a pensar: o que faço para tirar essa felicidade? O que faço para manchar essa imagem? Da mesma forma como Deus usa homens e mulheres interessados por vidas para que seja uma bênção na casa de Deus, lá no mundo o inimigo usa pessoas
para que possa ludibriar a mente de muitos, e daqui a pouco eles estarem todos enrolados. Aí às vezes nem sempre o elogio é de fato e de verdade com o propósito correto. Aí daqui a pouco alguém está chegando na igreja e diz assim: pastor, ele é tão lindo, ela é tão linda, olha, educado, trabalhadora. A minha pergunta: é crente? Pastor, não é não, é quase. Mas não é. É só quase. Às vezes nem os que dizem ser crente estão prestando. Imagina. Você está entendendo? Aí a gente vai vendo essas coisas e dizendo: jovem tem cuidado, jovem tem cuidado. É uma das frases que eu mais ouço na minha vida. Ah, se eu tivesse ouvido o seu conselho. Ah, se eu tivesse ouvido o seu conselho. Porque naquele dia eu não fui à frente. Eu fiquei no banco. Eu entendo que se eu tivesse ido à frente, teria sido resolvido. Eu precisava de força. Papai, mamãe, obreiros que estão aqui, nós não conhecemos os nossos filhos como pensamos. Você sabe quem é que conhece esse menino aqui? Pastor de verdade. Porque às vezes muitos deles vêm e dizem assim: ô pastor, não conte para minha mãe não que ela me mata. Isso é mentira, mata nada. Pastor, olha, o senhor sabe, é conversa de pastor. Não conte com meu pai não, porque ele não pode. Aí eu vou chegar numa manhã como essa e ficar dizendo: pule, grite, chore e não mudar nada. Não posso. O meu coração é de pai. Eu vejo esses jovens como filhos, embora eu seja, me sinta jovem ainda. Mas o meu desejo é ver a mudança. O meu desejo é encontrá-los daqui a alguns dias, e como muitos disseram, querem fazer a obra, daqui a uns dias estarem pregando, dizendo: não, pastor, aquela mensagem daquele dia. Ô pastor, aquele dia eu não... É isso aí, porque nós estamos falando sobre avivamento espiritual e transformação pessoal. É isso que é. Porque a minha vida também foi moldada por muitos momentos como esse. Quantos hinos da harpa cristã eu passei anos sem cantar? Por exemplo: minha vida seja assim. Eu digo: não canto, porque se é uma oração, é uma entrega, eu não quero. Eu ficava só ali no chorando, mas não cantava. Irmãos, eu tinha de fato uma aversão a ministério por causa dessas coisas. Eu sabia o que é ministério, e a cada dia eu estou aprendendo ainda. Mas uma coisa é certa: eu amo tanto fazer isso. Hoje eu já pensei: meu Deus, e quando for para parar, como é que vai ser? Porque parece que a gente transpira isso, a gente vive isso. E só em hoje a gente não conseguir fazer o que fazia antes, a gente já sofre. Imagina a gente não poder fazer de forma alguma. E embora a gente viva se preparando para isso, mas tem essas dificuldades. Jovens, decidam nesta manhã. Escute isso: profanaram o nome santo do Senhor. Porque se dizia entre os povos: esse povo aí saiu da terra deles. Quando a gente olha para isso aqui na Bíblia Sagrada, a gente vê Romanos 2, 21, 22 e 24, dizendo assim: por que vocês dizem que não pode adulterar em adultério? Por que vocês dizem que não pode mentir e mentem? Aí Romanos 2, 24 diz assim: por causa de vós o nome de Deus é profanado entre os gentios. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, profanar o nome do Senhor é algo muito sério. Jovens, guardem isso. Igreja, guarde isso. Nós carregamos o nome de Deus.
Provérbios 22:1 disse: Salomão, é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Zelar pelo nome é mais importante do que prata e ouro. E Salomão estava dizendo, inspirado pelo Espírito de Deus, 3 coisas que Deus prima por elas. 1, o seu nome. 2, a sua aliança. 3, a sua palavra. O nome do Senhor não pode ser profanado por nossa causa. Nós devemos ser motivo do nome do Senhor ser glorificado. Eu fico impressionado. Hoje a gente já não vê tanto batismo em águas como o mover que nós víamos antes. Mas veja só, Lucas 3, 21, 22, 23, está escrito: e saindo ele da água, tendo orado, porque nada acontece sem oração, mas quando tem oração, tendo ele orado, o céu se abriu. Nós não podemos fazer nada sem oração. Vai cantar, tem que orar. Vai pregar, tem que orar. Vai fazer festa, tem que orar. Porque quando ora, o céu se abre e o céu está aberto sobre nós. Tendo saído ele da água, o céu se abriu. Se o céu está aberto, então tem coisa de Deus. O Espírito Santo de Deus desceu em forma corpórea como de pomba. E os ortologistas dizem que a simbologia da pomba do Espírito Santo é porque ela não tem fé. Não há amargura nele. E por que nós temos jovens ansiosos, deprimidos, com síndromes? Por que nós temos jovens cristãos desejando e até atentando contra a própria vida? Por que nós temos jovens cristãos que não querem mais viver? O que foi que aconteceu, meu irmão, minha irmã? O céu abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Irmão, se orar, o céu abre, o Espírito desce. Deus fala, não tem jeito. Mas eu fico impressionado com o que Deus fala. Deus fala assim: esse aí é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Eu não tenho dúvida que todos nós somos amados de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora a segunda pergunta é: o Senhor tem prazer em nós? João 14:30, Jesus diz assim: está chegando aí o príncipe deste mundo. E eu vou dizer uma coisa: ele não tem nada em mim. Será que todos nós podemos dizer que o diabo não tem nada em nós? Porque tem gente que quer avivamento espiritual, mas não quer uma transformação pessoal. Do jeito que algumas donas de casa fazem, vai receber uma visita, limpa toda a casa, mas alguma coisa que não deu conta vai colocando no quarto da bagunça. Alguém chegou e disse: pronto, preparei tudo para lhe receber, só não vá naquele lado ali que é o quarto da bagunça. Lá não entre, não pode. Se abrir a porta, cai tudo. Tem gente que quer fazer assim na vida espiritual. Não, a minha vida é de Deus, mas esse aqui é o quarto da bagunça. Jovens, esse povo profanou o nome de Deus. O versículo de número 21 diz assim: mas eu os porei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O Senhor diz assim: eles profanaram, só que eu os livrei da morte por causa do meu nome. Deus vela tanto pelo nome dele
que ele tratou o povo perdoando, guardando, protegendo, por causa do nome dele. Deus gosta tanto do nome dele que quando ele quis matar o povo, Moisés disse assim: Deus, teu nome, como é que vai ficar, Deus? Todo mundo vai dizer assim: ô Deus fraco, tirou do Egito e matou no deserto. Aí Deus disse: tá bom, então, não vou matar, é o meu nome do jogo. Igreja, o nome do Senhor não pode ser profanado por nós. Jovens, uma das coisas que está matando a humanidade é escapar dele. O mau uso dele, ele aí não faz nada. Mas gente, tem gente que não come sem isso na mão. Tem gente que nem na hora do culto para ouvir a mensagem. O casal está deitado na cama, um do lado e do outro, ninguém diz nada, cada um teclando. Um dia desse, uma irmã me chamou e disse assim: pastor, preciso conversar com o senhor. Pois não, minha irmã. Pastor, eu estou namorando, estou com medo do povo criticar. E quem é seu namorado, minha irmã? Ela disse: vem aqui. Aí ela abriu aqui o aplicativo, Kawaii. Aí o cara disse assim: ei, você, seus olhos são lindos, bom dia. Aí eu olhei para a irmã, olhei para mim, eu disse: quem é o doido? Aí eu disse: eu não tenho coragem de contar um negócio desse para ninguém. No outro dia eu estou em casa, um jovem disse: pastor, me ajude. O que é, meu filho? Meu tio e minha tia vão se separar. Mas o que foi que houve? Pastor, ele está lá com o aplicativo no celular direto dizendo que tem uma namorada. Meu Deus do céu. Tive final de semana pregando em outra localidade. Mãe disse assim: pastor, a minha mãe. Eu disse: quem? A minha mãe. Uma velha de 80 anos. Pastor, é direto no celular dizendo que tem um namorado. Eu digo: está pecando. Está tomando conta do mundo. Aí eu fui visitar uma pessoa naquela cidade. Quando cheguei lá, disse: pastor, eu estou quase separado, eu vou só lá só para resolver isso. O que foi que eu? Rapaz, o homem direto no celular na mão. Diz que a mulher lá ensina tudo para ele, é melhor do que eu 10 vezes. Irmão, o povo está perdendo a sanidade. Aí às vezes acessa o que não deve. O que é que o salmista diz no Salmo 101 e 3? Eu não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Jovens, você sabe o que é que nós somos? O filósofo diz que nós somos o que somos quando estamos sozinhos. Alguém pega, vai aonde não deve. Aí a desculpa é pronta. Ah, pastor, mas aqui a gente bota a Bíblia também. Irmãos, eu vou dizer a verdade aos senhores. Nada contra, pode usar o celular, pode usar o tablet, o notebook, o que você quiser usar. Mas a Bíblia física, nós não podemos abrir mão dela. Vou dizer por quê. Tem uma geração crescendo aqui dentro de crianças, que às vezes o pai ou a mãe irresponsavelmente dá o celular, porque ele só fica quieto no culto com o celular. Na escola ele não usa. E no dia que ele leva para usar, tem um tempo determinado para ele usar. Mas na igreja ele só fica quieto. 2 jovens ali, ó. Ei, pronto, vou para cá. Aí o que acontece? A pessoa está com ele, brincando como se nada fosse. Ele está dizendo o quê? Que o pastor está dizendo não vale nada. A escola é séria porque lá não pode entrar, mas aqui não, pastor. Aí se de repente eu estou aqui só com o aparelho dele, sem ter a Bíblia física, a criança vai pensar assim: ah, o celular bota jogo, bota número de alguém, bota aplicativo, bota a Bíblia. Então a Bíblia é qualquer coisa. Ela está junto com um bocado de coisa, é tudo coisa. E a Bíblia é diferente. Leia qualquer outro livro, na hora que você pegar, ah, esse aqui já li, ah, esse aqui já li. Eu duvido que você visse na Bíblia. Todo dia a gente pega e diz: meu Deus, eu não tinha visto isso. Meu Deus, isso aqui eu não tinha entendido. Meu Deus, e tem esse versículo aqui, eu nem sabia que ele existia. Meu Deus, que livro é
Aí o jovem pega, aí vem o sexo virtual. Está aqui no livro de Ezequiel, tu quer acompanhar? Abre aí, no capítulo de número 23. Olha aqui, é Ezequiel, não é avivamento espiritual e transformação pessoal? Então vê Ezequiel, capítulo de número 23. Olha o versículo de número 3, juventude. Estas fizeram o quê? 23:3. Estas, olha aí, prostituíram-se lá no Egito, viu? O que é Egito para nós? Tudo. Prostituíram-se quando? Foi na mocidade, eram jovens. Ali foram feitos o quê? Apertados seus seios. Isso aqui fala de namoro escandaloso. Aí eu estou com vergonha, eu vou botar a mão no rosto. Mas no celular é vídeo nudes, é masturbação, é namoro escandaloso. Hoje se quer abrir porta para tudo na igreja. E aí vem entrando uma frieza espiritual. Só Deus sabe como está o meu coração nessa manhã, em ver tanto jovem dizer e desejar o ministério, porque faz tempo que a gente não vê isso. Às vezes a gente põe a mão na cabeça. Irmãos, hoje se eu tivesse 10 pregadores do meu lado para atender convite, e a minha conversa é essa aqui, é só da Bíblia. Mas se eu tivesse 10 do meu lado para dizer vai para esse lugar, vai para esse lugar, ainda não daria conta. E eu dei uma afrouxada esses 3 meses aqui, eu não ficarei nem um final de semana na igreja, esses tempos, porque eu vacilei mesmo. No desejo de atender as pessoas, aquele povo todo tempo, mas é desse jeito aqui. Mas a gente vê a necessidade. Domingo passado estava com o pastor Jair Luiz em São Luís, e ele disse assim: Silvio, há um povo na terra que ainda deseja ouvir a Bíblia. Eu disse: pastor, que bom, porque só consegue falar dela. Já tem gente dizendo assim: não usa a Bíblia não, eu vou dizer o que é. Aleluia. Minha irmã, se ele não quer levar um namoro cristão com você, porque nós não somos radicais ao meu ponto de vista, para evitar muita coisa, o certo seria, o que é namoro? Um período de conhecimento para o casamento, troca de ideias. Mas a pessoa não se conforma se não beijar na boca do outro e começar lá pelo fígado do coração ali e vir na fossura toda que até chegar na língua. Isso é preparação para um acto sexual. Quando a gente era adolescente, o pastor dizia assim para nós: olha, quando for namorar, chama o Espírito Santo para ficar no meio. O Espírito Santo não é doido de entrar no meio desse povo hoje. Aí o povo diz: o cara fala disso no púlpito. Aonde é que eu vou falar? Porque na escola eles ensinam errado. Na televisão, na internet eles ensinam errado. Se a gente não puder abrir a Bíblia e ensinar o certo, como a gente vai ter avivamento espiritual e transformação pessoal? Aí hoje nós temos um monte de problema no gabinete pastoral. Família, marido, esposa. Aonde foi que começou isso? Eles baixam a cabeça. Começou há muito tempo, quando era jovem. A maioria das pessoas viciadas em pornografias hoje foi nesse período. E quem é viciado em pornografia, ele está sustentando o narcotráfico de crianças, de tudo que você possa imaginar no mundo da pornografia. E há muitas pessoas que não sabem pegar um aparelho desse se não for logo atrás em vídeo pornográfico.
Aí vem uma festa como essa, que o pregador é frio, não gostei do cantor. Por mim, você pode, não vou morar com você. O meu negócio é morar com minha família e ir para o céu. É lá onde quero habitar. Agora, eu gostando ou não, a mensagem é essa. Então, quando nós olhamos para a palavra, está aqui, Ezequiel 23, versículo de número 3. Na sua mocidade apertaram os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Era virgem, mas fazia o que não devia. Mas o nosso Deus é um Deus muito especial, que Ele atenta para cada coisa. Jovens, deixa eu dizer uma coisa. Deus dá para o jovem que se preserva para o casamento o que não dá para aqueles que quebram princípios. Virgindade ainda é especial e importante, sim, para o povo de Deus. Pastor, vim do mundo, a vida já estava bagunçada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele não fará. Agora, para quem já nasceu aqui, não fica olhando para o mundo com sede do mundo, desejando o mundo, porque o mundo só tem porqueira. Tu quer uma vida santa com Deus, então busca avivamento e transformação pessoal, que Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar o teu casamento, vai abençoar a congregação onde tu estiver. Tu vai cantar, o fogo vai descer, tu vai pregar, o Espírito vai se manifestar, os teus pais vão te honrar, tu será respeitado na escola, o nome do Senhor será glorificado na sua vida a partir da sua decisão. É decisão. Porque está difícil. Eu compreendo, irmãos, eu vivo ligado no mundo. Um jovem desse aqui, se ele começar a namorar com qualquer menino e ele não fizer o que? Você não acha que ele é o quê? É um cara parado. Então, como é que é a vida? Leia a Bíblia, ore, consagre a vida e vigie. Porque se quer ser obreiro e quer ter vida com Deus, se você aproximar de uma menina que ela não quer um contato como deve ser com crente, a tua vida está acabada. Semana passada um ligou chorando de se acabar, porque estava no ministério, passando na frente de uma casa, uma bela jovem disse: entra aqui para matar um bicho que eu vi aqui. Ele entrou, quando ele passou, ela passou a chave, jogou a chave fora e tirou a roupa todinha. Acabou. Agora ela chegou para ele e disse: eu não te amo, eu estou amando o meu primeiro namorado. Eu disse: foi o que tu quis, tu trocou Jesus para uma mulher. Isso é sério. Jovens, não se iluda. Esse negócio de prova amor não existe. Isso, quem provou amor por nós foi Jesus lá na cruz do Calvário. Agora é nós que temos que provar o nosso amor por Ele, sendo fiéis a Deus e a sua palavra. A palavra aqui vai mais profundo. O versículo de número 5 diz assim: porque essa linguagem aqui é figurada. O versículo de número 4 mostra isso. Olá e Olimá eram dois nomes de pessoas utilizados para simbolizar. Olá simbolizava Samaria e Olimá simbolizava Jerusalém. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 5: prostituíram-se. Tanto Olá, minha irmã, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, ou seja, não era povo de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14: qual é a comunhão que tem a luz com as trevas e as trevas com a luz? Ah, pastor, mas na igreja não tem jovem o suficiente. O mesmo Deus de Isaac e de Rebeca é o mesmo Deus da igreja da atualidade. Busque a Deus dos céus e Ele vai dar para você o que você deseja, o seu coração. A palavra diz ainda aqui no versículo de número 8: as suas imundícias que trouxe do Egito. Ou seja, agora já não era mais indo, já era trazendo de lá. Não adianta nós queremos trazer do mundo que lá tem
porque o mundo é que precisa de vida avivada e uma vida transformada. Não é nós que vamos trazer de lá para cá, é nós que temos que levar daqui para lá, e nós só o faremos com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Com ele se deitar na sua mocidade, apalpar os seus seios da sua virgindade, derramaram sobre ela a sua impureza. Há jovens que o relacionamento é tão aguçado, é tão impregnado, que eles chegam a se realizar no namoro. Deus não quer isso de nós. É verdade que hoje tem que se haver um cuidado muito grande, porque o que a gente encontra de pessoas decepcionadas, que casaram com pessoas da igreja, achando que era uma coisa, sem ser. A gente enfrenta isso também. E a gente sempre fala à igreja: ah, pastor, isso é coisa para falar para casais. Aí eu digo assim: irmãos, o casal, ele já fez a decisão dele. Agora é Deus ajudá-los e eles fazerem de tudo para preservar, conforme diz a Bíblia. A única forma de evitar é nós trabalharmos a juventude da atualidade. Aí alguém diz assim: pastor, e o que o senhor diz da masturbação? A minha resposta é simples: se fosse uma coisa boa, seria boa turbação e não masturbação. A resposta é Jesus. 5, 27 e 28 de Mateus, ele disse assim: olha, lá antigamente, uma mulher precisava deitar-se com um homem, era considerada prostituição, adultério. Mas agora, na nova aliança, se olhar com um olhar impuro no coração, já desejou. Quem parte para uma prática de realizar-se a si mesmo, está exatamente com um pensamento pervertido. Ah, pastor, pois eu vou orar para Deus tirar todos os meus desejos e sentimentos. Ele não vai tirar, porque foi Ele quem nos colocou. E como é que eu vou conviver com isso? Lamentações 3 e 27. É bom para os jovens suportar o jugo da mocidade. Como é isso? Eu tenho que dizer não para a minha matéria, eu tenho que dizer não para o mundo, eu tenho que dizer não para o diabo. Ou você acha que o casado não é tentado da mesma forma? Sim, ele é tentado do mesmo jeito. A mulher casada recebe propostas, o homem casado recebe propostas. Um dia desse eu estava com a Bíblia no tanque da moto, bem assim em cima, de paletó e gravata, indo para o culto. Uma senhora disse: ô pastor, como é comum as pessoas procurarem ajuda para ele. Ela disse: o senhor sabia que eu, fulano e Beltrano, nós três, a gente deita com o senhor na hora que o senhor quiser. Eu, sem palavra, trêmulo, acho que até minha fisionomia mudou, acelerei a moto e fui embora. Eu disse: Deus, salva aquela vida. Um dia desses, alguém chegou e disse: pastor, o senhor está sabendo? Não, fulano está crente. Eu digo: graças a Deus que Deus salvou, porque Deus salva. Nós devemos entender que as pessoas podem ser influenciadas pelo inimigo. Quem tem que fugir somos nós, que temos a presença de Deus na nossa vida. Mas uma coisa é certa: o inimigo quer nos destruir. Quem entendeu essa palavra aqui? Levanta a mão no Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 22 e 9 assim: Abraão, ele foi oferecer o sacrifício, ele colocou a lenha em ordem. 1 Reis 18:30, a Bíblia diz que Elias consertou o altar que estava quebrado. Numa mensagem eu falei ontem que Deus trata com vários pontos, com pessoas de diferentes assuntos e situações. E vocês estão dizendo que ouviram uma mensagem, que entenderam uma mensagem. A minha pergunta nesta manhã é essa: tem alguém que deseja recomeçar?
Eu e você somos pó e cinza. Se eu não orar, se eu não vigiar, se eu não ler a Bíblia e se eu não consagrar, eu vou falhar como qualquer outro. Nós precisamos decidir isso aqui hoje. Se você sente que precisa e quer recomeçar, venha. Porque é só Jesus que pode fazer isso. E é só Ele que pode te ajudar. Porque, irmãos, eu poderia fazer tudo diferente, mas pregar não é o que muita gente está pensando. E geralmente esses momentos pela manhã, eu acho eles muito importantes por causa disso. Olha, culto domingo pela manhã, só vem quem quer e quem está sedento por Deus. À noite isso aqui vai estar lotado que não vai caber o povo. Mas aí vem gente de todo jeito. Vem gente até dizendo assim, esse negócio vai acabar logo. Não. Agora esse trabalho aqui não, pode ver que todo mundo fica quieto. Eu nem sei se ainda tem um tempo, se já passei. Mas está todo mundo, ninguém nem olha para a relógio. Por quê? Aqui é o trabalho que só vem quem quer. Aí quem quer, pronto. Fica o tempo que precisar. Fica quanto demorar, mas quanto mais demora, mais é bom. Mas o meu alvo aqui é só ser claro, objetivo. E eu garanto a vocês, se vocês estiverem assumindo um compromisso diante do Deus da Bíblia, como disse o pastor aqui, que orava ocultamente, mas Deus honrou, Deus vai honrar vocês. Porque muitos problemas também, eu não sou louco, eu sei que existem problemas e problemas. Se uma pessoa não se alimentar no horário certo, não dormir no tempo devido, viver com preocupação excessiva, ele pode adoecer, pode. O que é depressão? Excesso de passado, traumas, tristezas, decepções. A pessoa se preocupa tanto com o passado que adoece com o outro. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso do futuro. A pessoa não sabe o que vem amanhã, o que vai acontecer amanhã. Ele se preocupa tanto com o futuro que adoece hoje. Eu entendo isso. Agora, muita coisa no nosso meio é gerada por causa de pecado. Peca hoje, peca amanhã e vai pecando. Alguns deixam de tomar uma ceia, outra, aí voltam a receber. Não conversou com o pastor, não resolveu a situação. Tempo sem ceiar não tira pecado de ninguém. Tira a confissão, tira a possibilidade de mudar, porque diz a Bíblia, 28, 13 Provérbios, se confessa e abandona a prática, aí tem misericórdia. Mas se esconder, nunca, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Comecei a pregar essas coisas na igreja, teve gente chegando assim, pastor, faz 40 anos, só que a mensagem mexeu comigo. E aí, vamos orar. Pastor, eu fiz, está com 50 anos, e aí? Vamos orar. O que é isso? Avivamento. Mostre-me uma história de avivamento onde não houve consciência de pecado, arrependimento e retorno para as coisas de Deus. Mostre-me um. Quando é gerado em nós uma consciência de pecado, aí as coisas mudam. Está no texto que vocês escolheram. Eu vou só ler aqui, só para vocês acharem que não é coisa da minha cabeça. A Bíblia Sagrada diz, lá no versículo 31 do Ezequiel 36, diz assim, ó, vocês vão se lembrar dos maus caminhos
crimes que foram praticados atrás, dos vossos feitos, que não era coisa boa, não, era coisa ruim. Aí diz assim, ó, e vocês vão ter nojo. A presença de Deus na nossa vida nos dá nojo pelas coisas do pecado. Um dia uma pessoa disse assim, pastor, eu abandonei o pecado, meu filho venceu, eu venci. Mas a prova que tu me dá disso, ele disse, é o nojo da prática. Eu digo, glória a Deus, glória a Deus. Deus coloca em nós nojo por aquilo que não agrada a Deus. E eu estou acreditando que o voto de vocês é sincero diante de Deus, e Deus vai abençoá-los. Igreja, estenda as mãos para os nossos jovens. Querido Senhor, mais uma vez eu falei a tua palavra, e é só o Senhor que sabe como está cada jovem aqui. Eu entendo que essa geração tem uma demanda muito alta, porque anteriormente as pessoas precisavam ir, Senhor, lá no cinema, precisavam locar um filme e procurar um local. Hoje cada um deles tem o mundo e o inferno na palma da mão. Só uma sensibilidade do teu Espírito em nós, meu Deus, para nos dar um comprometimento contigo tamanho de sabermos que os teus olhos são como chamas de fogo, e onde nós estamos, o Senhor está olhando para cada um de nós. Meu Deus, mas diante dessa multidão, esses jovens estão aqui à frente, dizendo que querem recomeçar. E a tua palavra falada nesta manhã diz que naqueles dias o povo de Israel profanou o teu nome nas nações vizinhas. Mas a tua palavra diz que por amor ao nome do Senhor, o Senhor poupou eles da morte. O Senhor está poupando este povo que está diante de nós aqui nesta manhã. O Senhor está revestindo-os nesta manhã. O Senhor está agraciando-os nesta manhã. Aqueles que já vieram confessando a Ti, e o Senhor que sabe de todas as coisas, dá-lhes um abraço de perdão e confirma derramando a Tua presença sobre a vida de cada um deles. Que a Tua palavra falada nesta manhã, ela esteja cravada na alma, cravada no espírito, cravada na consciência. Que eles sejam verdadeiros e verdadeiras testemunhas Tuas na escola, no trabalho, na família. Até mesmo aqueles que têm familiares não crentes, que eles voltem agora para casa, mas que ao chegar em casa alguém diga o que foi que aconteceu, qual foi a mudança, e eles possam dizer: é avivamento espiritual e transformação pessoal, é avivamento espiritual e transformação pessoal, é avivamento espiritual e transformação pessoal. Muda os pensamentos desse jovem, muda os pensamentos dessa jovem. Se é para liberar perdão, que este coração seja quebrado, porque o Senhor arranca o coração de pedra, põe um coração de carne. O Senhor dá um coração novo, o Senhor dá um espírito novo. A proposta é avivamento espiritual e transformação pessoal. Deus dos céus e da terra, a tua igreja te clama nesta manhã em Itapecuru, pedindo a tua misericórdia sobre nós, para nos ajudar a prosseguir na caminhada, por amor ao teu santo e bendito nome. Querido Deus, aos jovens que publicamente confessam que querem te servir na tua obra e no ministério, nós sabemos que quando nós declaramos os nossos anseios, e que os nossos anseios são iguais aos teus, o inferno se levanta, o inimigo se levanta. Mas eu estou te pedindo é poder, é graça de Deus para a vida desses jovens, e não somente os que querem ser obreiros,
mas as que querem ser missionárias, ou um dia está servindo no ministério como companheiro de obreiro. O Senhor conhece a mente, conhece o coração. E o jovem às vezes é meio tímido, às vezes tem vergonha, mas tem alguém fazendo confissões aqui no coração, depois da ministração, do que tem ouvido, do que tem visto, dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu preciso. Então despeja uma graça sobre a vida dela, sobre a vida dele, confirmando aquilo que está no coração e abrindo as portas para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Abençoa cada irmão, cada irmã que veio prestigiar o trabalho que é liderado pela juventude, que eles continuem sendo bênçãos na vida da juventude, e que essa juventude seja uma juventude cheia da graça. Quem está perto do menino seja incendiado. Já pensou um grupo de jovens aqui de 5 ou de 10 com uma caixa de som nas costas, pregando nessas esquinas, nesses bairros, incendiando essa cidade do poder do Evangelho, porque avivamento nos dá fome por almas, avivamento nos dá sede por ver pessoas chorando aos teus pés, avivamento genuíno nos dá sede para ver as pessoas saindo das garras do inimigo e vindo para o aprisco do Senhor, o supremo e bom pastor das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a tua igreja neste lugar. Abençoa todas as lideranças do jovem, todos os obreiros da tua seara, e que estes jovens aqui da sede ou de congregações que saiam daqui para serem ajudantes, com sentido que na congregação onde eles estão, eles sejam uma bênção, auxiliando o dirigente e trabalhando no teu trabalho, mostrando o fruto de um avivamento espiritual e de uma transformação pessoal. É o que te peço no nome de Cristo Jesus e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém.